caravana ela começa com uma formação de professores, onde ele mostra a formação, ela apresenta todo o DNA, né, de como é feito o esporte pensado para crianças, dentro de princípios que norteiam esse esporte educacional. O retorno ele vem como uma forma de fomentar e de aprimorar esse método. Então a gente faz um evento dentro de uma escola, dentro do município que sediou a caravana, para fazer uma ação esportiva com crianças, onde esse método ele fica evidente. Feira de Santana tem 31 mil crianças em situação de vulnerabilidade. Então, iniciativas como essa do Unicef, da caravana, com seus parceiros, com certeza a contribuição enorme, uma contribuição sem se avaliar o limite para essas crianças ingressarem no rumo da cidadania e do outro país. Feira de Santana abraçou e está fazendo isso e estamos aqui comemorando e esperando que em outros anos retornem. Pega a manteiga aí, chamei a vovó Matilde, pedi pra ela me mostrar o seu prato mais gostoso. O retorno da caravana, a ideia é a gente colocar os professores como protagonistas dessa ação, dessa metodologia. Então, a gente escolhe uma escola junto com a Secretaria de Educação, uma escola que seja distante do centro, né, um pouco mais distante, que tenha menos acesso para esse tipo de evento, né? Então a gente está aqui hoje na zona rural de Feira de Santana e os professores como protagonistas, eles vêm colocar um pouco em prática o que eles aprenderam com o esporte educacional. Então onde eles vão colocar a mão na massa, eles vão vivenciar o planejamento do evento, eles vão dar aula para as crianças na metodologia do esporte educacional, eles vão avaliar esse evento em cima de alguns critérios que a gente trouxe e a partir daí, a partir dessa avaliação, eles vão pensar num PPP, né, num plano pedagógico que, junto com a secretaria, eles vão tentar dar continuidade no esporte educacional em Feira de Santana. Esse retorno da caravana, né, essa formação continuada, primeiro eu queria agradecer a vocês por estarem aqui nesse dia, né? A gente sabe do compromisso. Toda vez quando a gente pensa nesse retorno, sempre cria aquela expectativa de como será, né? A gente já realizou um retorno. Então, assim, a experiência foi super positiva, tanto com as crianças quanto com os professores, porque a gente também tem uma meta de entender que o professor possa aprimorar isso no seu dia a dia e no seu contexto escolar. Então, a partir do momento que ele vivencia não só aquela parte teórica de embasamento, mas ele possa aplicar isso na sua realidade. Mudou a história da escola, a realidade,
porque o nosso recreio interativo, né, ele foi formulado com base nos princípios da inclusão, da construção coletiva, do respeito ao outro, princípios que o esporte educacional ele traz na sua abordagem. Tirou foto tudo, nós tiramos fotos dos alunos construindo, eles pensaram na amarelinha, no jogo da velha, né, na dama, na possibilidade de fazer um basquete reduzido, né, porque o espaço do basquete, a distância é alta, eles falaram, vamos fazer uma menor, o tênis também adaptado, o futebol que nós ganhamos a trave do projeto, da caravana. E foi assim surpreendente, todos elogiando, porque os conflitos diminuíram entre os alunos na hora do espaço. Foi uma forma de eu me aproximar mais dos alunos, né? Deles olharem que a vice-diretora também era professora de educação física, de construírem também com eles, né, as atividades. Então houve uma aproximação, foi algo que encantou a escola, deles verem, né, eu estar participando junto com eles. Então para mim foi assim inspiradora, né? A proposta ela mexeu comigo na minha prática pedagógica. São Bernardo do Campo, dentro desse município, a gente percebe que tem vários professores que são altamente qualificados, professores com pós-graduação, professores com mestrado, que são altamente engajados dentro desse processo de educação. E aqui tem um grande diferencial, que é um parceiro, que é a Anhanguera, onde eles estiveram com os seus estudantes presentes. E, ao mesmo tempo, aquela integração entre o universitário e o professor já formado faz com que a gente consiga construir a experiência do mais novo, né, dentro da estrutura de se formar enquanto profissional e também agregar valor de energia dos jovens universitários para os professores que estão há mais tempo na rede. A gente vem de um histórico do Rio 2016, né, de esporte de alto rendimento. E então a gente falou muito desse esporte que visa resultado, mas eu acho que o resultado que a gente precisa buscar no esporte é a integração, é a diversidade, é aquilo que a gente inclusive viu no Rio 2016, mas trazido para um ambiente escolar, inclusive, né, que é o espaço da criatividade, é o espaço do desenvolvimento, é onde as crianças conseguem perceber as capacidades que elas têm, né, psicomotoras e, enfim, até de perceber o outro, né, aquele momento de você ver que o seu colega é diferente de você. Isso é fundamental para a vivência deles, para o desenvolvimento deles como pessoas, né, como cidadãos. E então foi um grande desafio trazer para uma escola específica aqui o Valdemar Canciani. E foi, não sei nem explicar, assim, foi muito gratificante ver que é sim possível fazer em ambientes em que a gente consegue organizar isso, essa prática em 1 mês, em 2 meses. Então não é um objetivo distante, eu acho que é muito mais um querer, né? É ter interesse que essas práticas de inclusão, de diversidade, ligadas ao esporte, nessa vivência de integração, realmente venham para o ambiente escolar. A gente provou que isso é possível e foi provado de uma forma belíssima, assim, foi realmente gratificante participar e ver as crianças se divertindo numa atividade que não tomou muito do nosso tempo para a organização. Claro que teve o apoio do Instituto em toda essa elaboração, mas a gente sabe que é possível. A gente viu que é possível e com certeza os professores saíram daqui com muita vontade de replicar.
Foi muito produtivo desde o começo, quando a caravana veio até a cidade, o município, da nossa primeira formação lá na Arena, né, que nós tivemos a experiência de vivenciar a caravana do início, da forma como ela é montada. E agora nesse retorno, aqui diretamente na escola, nós fizemos a formação, 3 dias, né, de formação, tivemos a aplicação das atividades para as crianças, foi algo bem proveitoso e com certeza vai servir aí para a gente utilizar essas práticas com as crianças aí no nosso dia a dia. A promoção do esporte no país, ela precisa sim ser prioridade. Esporte educacional, principalmente. Durante a nossa formação, a gente percebeu que esse desenvolvimento, esse olhar mais criativo, essa necessidade de entender o esporte como uma ferramenta educacional, na prática da educação desses professores, ela existe, né? O que a gente percebe é que ao longo do tempo vai minguando esse potencial, esse desejo até de conseguir colocar isso na prática diária, porque é sempre um grande desafio, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem estruturas muito burocráticas, principalmente no ensino público, e o professor, ele precisa ser incentivado a perceber as diferentes formas de atuar, né? Então o Instituto ele traz essa perspectiva de uma forma muito bacana, porque ele traz já com ideias do que pode ser realizado. Muito gratificante voltar em Feira de Santana e ver que os professores se coçaram, né? Coçaram aí as ideias para pensar do que é essa metodologia, né? Do como trabalhar com o esporte educacional. Ele tem um foco principal de fazer um movimento por meio de um evento onde os professores organizaram-se em comissões. Essas comissões, cada um deles tem uma função específica e eles têm que, principalmente dentro desse evento, apresentar os princípios que a gente desenvolveu no primeiro módulo, que são os princípios do esporte educacional. Então, dentro desse processo, a gente tem como o primeiro dia uma organização prévia para esse evento, o segundo dia o evento propriamente com as crianças, são 500 crianças de uma unidade de ensino municipal. E o terceiro dia, que é o dia de fazer um processo avaliativo desse evento, onde eles tinham como principal foco olhar para essa parte de avaliação, se estavam contemplados os princípios, se eles apareciam, além disso, se as estratégias deram certo. Tudo isso como uma forma de mobilizar e olhar para o evento, não num caráter de alto rendimento ou competitivo exacerbado, e sim como um evento que favorecesse a todas as crianças a sua participação e, além disso, uma produção de um plano político-pedagógico para entregar para a Secretaria de Educação do município, com um foco principal em ações de continuidade desse programa. A caravana ela tem esse DNA de, às vezes, eu uso bastante o termo inspirar. Então, assim, toda a ação da caravana, ela não é como um espelho para a pessoa realmente
colocar aquilo exatamente para o seu contexto, porque cada contexto é diferente, mas ela serve também como um mecanismo para inspiração. Então, essa inspiração de continuidade dentro da sua identidade, tanto que a gente, quando sugere para os professores montarem um evento, a gente fala assim, olha, usem ações que dialogam com o seu cotidiano. Então, jogos que são da cultura local, atividades que as crianças estão habituadas a jogar. Então, eles têm o olhar do método dentro daquele contexto que ele já vive. Tudo que envolve cultura, esporte, tá ligado sim, né, à educação. Então, a gente abraça esse tipo de projeto, que a gente entende qual é essa importância para os nossos alunos, né? E ver todos eles aqui reunidos nessas atividades esportivas, a gente fica muito feliz, né, com essa parceria, porque a gente entende mesmo qual é essa importância para os nossos alunos. É um desafio ter 230 alunos em um turno, né, em várias estações, é desafio. A vida de professor é uma eterna tensão, então não pode estar muito extremo, mas também não pode estar muito frouxo. Então essa tensão também faz com que o professor cada vez mais consiga se modificar para conseguir evoluir dentro desse processo didático pedagógico com as crianças. Os professores eles vêm com uma incumbência, né, disso, da continuidade no processo. No primeiro dia eles planejam, né, um evento para no segundo dia executar. Eles vêm assim pilhados, né, porque agora a responsabilidade está na mão deles. Durante o processo de formação eles receberam, né, muito conteúdo, que agora eles têm que colocar em prática. Então eles vêm assim com bastante expectativa daquilo que vai acontecer, mas assim a experiência que a gente teve no primeiro retorno foi muito boa. Eles colocaram a mão na massa, fizeram acontecer, o evento foi bacana, rolou, e aqui em Feira também tenho certeza que vai acontecer da mesma forma. Muda com certeza, porque a gente aprende, né, a ver o lado das outras pessoas, o lado humano, né, das crianças, de modo geral, do cidadão em modo geral, não só das crianças, né, mas a gente aprende muito com as crianças também. Vamos já começar com palmas para toda a equipe da caravana. Tivemos muitas ideias em relação a fazer assim, muitas oficinas. Oficinas de futebol, oficinas de baleado, de basquete, de golzinho, de vôlei. E aí nós estamos adaptando as ideias que tivemos com o espaço. Porque assim, é fundamental a gente ter a ideia, conhecer a metodologia, mas também conhecer o espaço com o qual a gente conta para realizar as oficinas. E percebemos que podemos sim adaptar toda a oficina para todo e qualquer espaço, sem precisar de materiais que tenham um alto custo financeiro. Sabe aquela coisa assim, esporte é só futebol, esporte é só vôlei, né? Trabalha realmente essa questão da dinâmica, da expressão corporal, de estar trabalhando outros ambientes, outros instrumentos, outros materiais, mas mantendo a proposta do esporte. Que são as regras, a disciplina, né? São valores que nós temos que fortalecer na nossa comunidade, no nosso país. É uma parceria, né, que engloba várias pessoas, várias frentes. Então, os professores estarem aqui empolgados, a escola empolgada com a expectativa da nossa chegada. Então, os alunos, a gente andando, os alunos já sabem, a caravana, vai ter a caravana aqui amanhã. A gente chegou aqui, tinha uma expectativa de trabalhar com jogos que para eles, assim, eles já estão acostumados a fazer. Então, a gente ouviu muito baleado, que para a gente é a queimada. Trouxeram modalidades que para eles se sentem mais à vontade. E aí a gente, né, foi desafiando, pô, mas vocês têm tudo isso de material. Tem 50 bolas de basquete, tem bola de tênis, tem raquete, vocês não vão utilizar?
gente vem, a gente apoia, a gente dá algumas ideias que a gente tem claro, que a gente já vivenciou com caravana, com caravaninha, e só que a gente deixa na mão deles, né? O erro faz parte, o acerto faz parte, a adaptação faz parte, evento é isso, caravana é isso. Então, a gente deixa muito claro para eles que não pode ter medo, tem que fazer o que tem vontade, e tem que dar o máximo de alegria e de coisas novas para as crianças sem ter medo de errar. Lá na trave, daqui para cá, essa rede branca. E aí já tem o tênis montado. Porque a ideia é a gente pensar, né, nessa estrutura fácil de ser montada em qualquer lugar, que é uma das bases da metodologia, né? A gente aproveitar o material. Todos aí, peguem uma bola. Já peguei uma bola. Você fazer o retorno está dizendo que você realmente se importou com aquela ação que aconteceu, que rolou, e que você pode realmente dar continuidade. O que eu acho que o retorno tem muito interessante é que você faz a caravana, você entrega um plano de continuidade na mão dos professores, mas se você não está em loco, você não consegue ver se realmente as coisas estão acontecendo. E voltar e ajudar os professores a fazer mais um evento tem muito mais significado, né? Você está junto com eles novamente, né? Para estar de pertinho. O contexto influencia muito, então assim, a gente pode perceber que nesse grupo da tarde tem um pouco mais de professores da pedagogia, então a gente vê um pouco mais de influência no colorido, isso faz parte também, né? A gente vai abordar isso amanhã no dia, na avaliação do evento com eles, e falar o quão importante é usar a pedagogia do belo, né? Porque isso também modifica e cria na criança o desejo e a curiosidade. Uma coisa que é super importante ao montar isso, que a gente tenha clareza de que as nossas ideias não são muito utópicas. Porque se for utópico, honestamente, não vai sair da gaveta. Se a gente fizer algo palpável, que o município falar, isso aqui é simples, barato, viável, há uma maior chance de funcionar. A caravana veio contribuir de uma forma muito significativa, porque eles aprenderam e puderam vivenciar na prática a teoria, que o conteúdo todo que eles vêm adquirindo, e poder estar numa unidade escolar nossa, do município, com os nossos professores realizando as atividades, foi uma parceria ímpar para o município. Aventurar-se mais, a não ter aquela preocupação com o desempenho. E a não preocupação com o desempenho possibilita que eles avancem em aventuras a degraus e a desafios cada vez maiores. Onde as crianças mais fazem atividade física é na escola. Então é claro que o esporte trazido para a escola, ele tem que ter uma perspectiva educacional, de desenvolver a criança não só na parte motora, mas na questão da criatividade, de repensar a forma de jogar os jogos mais tradicionais que a gente tem, né? Então isso vai ser muito benéfico e para o restante de toda a minha vida.